And I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Professor Tiago Araújo aqui na área. Tudo certinho, pessoal? Você, aluno do Implacável Concursos, seja muito bem-vindo à nossa aula de revisão para o concurso da Guarda Municipal de Diadema, São Paulo. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com você, revisando esse assunto, um conteúdo muito bom, um conteúdo fácil, um conteúdo adaptável à tua realidade, à tua prova. Estamos aqui para tratar dos principais assuntos ou aqueles que têm a maior probabilidade ou uma grande chance de cair no teu certame, de cair na tua prova. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, de estar revisando esse assunto. Deixa eu me apresentar um pouco, né? Eu me chamo Tiago Araújo, sou professor de Geografia, Atualidades, História, Conhecimentos Gerais, aqui do YouTube, né? Estou tendo a oportunidade de fazer parte dessa grande equipe do Implacável Concursos e somar com esses feras aqui, com essa grande família, com essa galera espetacular para a tua aprovação. Eu espero que durante essa nossa aula, durante esse nosso percurso, você tenha a possibilidade de poder revisar todo o assunto que você já estudou, que você está afeiçoado, que você já tem o domínio e estou aqui para somar com você, para não trazer coisas novas não, porque você já sabe tudo, mas para revisar todo o conteúdo com você. Bom, eu sou graduado em Geografia, sou mestre em Geografia Física, trabalho no mundo, né, da educação há mais de 15 anos, estou no mundo dos concursos públicos há quase 10 anos e tenho um canal aqui no YouTube, na plataforma, que é o canal Geografia 2.0, que é um dos canais que trabalha os conteúdos de geografia e atualidades no mundo dos concursos públicos para a segurança pública. Tanto para a segurança pública quanto para carreiras bancárias ou qualquer certame que venha a ter a disciplina de geografia, de conhecimentos gerais, que venha a ter atualidades. Então, o meu objetivo é estar aqui e somar com você o máximo de conteúdos que eu puder trazer para que você venha estar cada vez mais aí inteirado em todos os assuntos que terão aí uma grande probabilidade de cair na tua prova. Então, pessoal, vamos nessa? Sem mais delongas, vamos comigo aqui? Eu já quero trazer com você aqui... Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto. Bom, o que é que nós vamos revisar hoje aí? Vou chegar um pouquinho mais aqui para nós estarmos tratando, tá? Gente, olha só. Nós vamos falar sobre a realidade do município de Diadema. Nós sabemos que esse assunto aqui, ele é um assunto que vai estar vinculado às questões, olha só, ele vai apresentar a questão da história, os aspectos sociais, os aspectos econômicos, tá? E a orientação e a localização geográfica do território. Eu quero que você entenda muito bem que esse conteúdo, ele vai ser dividido dessa maneira aqui, ó. Dizer a você o seguinte, ó, você tem que História, tá? Conteúdozinho de história. Nós vamos ter aspectos sociais. O que você precisa saber para a tua prova? Aspectos sociais. Ele coloca também, ó, aspectos econômicos. E ele coloca localização geográfica. Localização geográfica.
Então, são 4 assuntos. Essa questão sobre localização geográfica, olha só, ele coloca assim, ó, aspectos sociais, aí ele coloca econômico, eu coloco com você aspectos econômicos, e características da cidade e orientação geográfica do município. Isso daqui, características e orientação, vai estar exatamente aqui, ó. Vai estar exatamente aqui, ó, na base sobre localização. Ok? E aí eu digo a você, aí você me pergunta assim, coloca aqui no comentário a tua dúvida e eu quero tratar essa dúvida com você. Mas se eu fosse colocar peso, nessas questões, o que é que eu apostaria na nossa prova? Olha só, eu apostaria exatamente aqui, ó. Eu digo a você, vamos colocar o seguinte, ó, 100%, tá? 100% das nossas questões relacionado à realidade do município de Diadema. Eu digo a você que existe uma grande probabilidade de cair uma questão sobre história e uma questão sobre aspectos sociais. Vamos colocar aqui de 0 a 100? Eu digo a você que há 90% de cair uma questão sobre história. Eu digo a você que 60% tanto de aspectos sociais quanto econômicos e uma pequena probabilidade 30%, eu não estou colocando aqui para preencher os 100%, tá, pessoal? Eu estou colocando aqui a probabilidade de 0 a 100 desse conteúdo cair em prova, ok? Então, ó, antes da tua prova, dá uma revisada gigante na questão de história, tá bom? Dá uma revisada na questão de história. Dá uma revisada grande nos aspectos sociais. Quando eu falo para você sobre aspectos sociais, eu digo o seguinte, ó. Vamos lá. Quantitativo populacional. E aí vem uma pergunta interessante que todo aluno ele me faz. Ele diz assim, professor, o censo demográfico relacionado ao território de Diadema, o último é 2010. O novo censo demográfico não saiu ainda, sai em 2023. 2022 ou 2023. O que eu devo estudar? Olha só, se a banca ela tiver o perfil de pedir para você, colocamos assim, de pedir para você números, dados estatísticos, você precisa se memorizar. E aí você vai para o dado parcial de 2017. Mas aí existem outros dados, como por exemplo, a estimativa 2021, site do IBGE. É a base para você saber aí características sociais. Mas é a primeira forma de você entender. E aí vamos para o seguinte, falando sobre características sociais, quantitativo populacional, nós vamos falar hoje, nós vamos dar uma revisada em um fator que nós chamamos de densidade demográfica. A densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Nós sabemos que Diadema está situada na região metropolitana paulista. Vamos ser mais específicos, vamos utilizar o nome específico, a região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana paulista já é concentrado à cidade de São Paulo. Então você tem a RM de São Paulo, onde você vai ter um grande acúmulo populacional e Diadema está concentrado exatamente numa área que fica ao redor São Paulo e São Bernardo dos Campos. Então você tem São Bernardo do Campo. Então você tem duas áreas em que apresenta uma grande configuração demográfica. Então essas áreas elas estão inseridas numa área que apresenta uma base quantitativa populacional gigantesca. Então, quando você tem uma área que apresenta uma alta e uma grande característica populacional, você vai ter uma alta concentração demográfica. E essa concentração demográfica, ela vai ser o número de habitantes por quilômetro quadrado. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada também na evolução dessa população. Quando essa população evolui, só um instante, pessoal. Olha, você está gravando e aí tá tudo em silêncio. Mas quando você começa a gravar, parece que o universo conspira, né? Passa carro de som aqui na frente. Bom, se o carro de som fosse só falando informações sobre vendas, beleza, mas eles colocam música. Aí eu tive que colocar um mudo aqui, porque a música pode ser de fundo, aí pode dar direito autoral e nós recebemos aqui um strike, coisa que o canal do Implacável não pode receber, né?
Então é o seguinte, vamos lá, retomando aqui o nosso assunto. Densidade demográfica, beleza. Número de habitantes por quilômetro quadrado, ok. Observando isso, nós vamos natalidade, mortalidade, expectativa de vida, aspectos sociais, evolução da população, o quanto o território, o processo evolutivo da sociedade Diadema cresceu em panorama quantitativo nas últimas décadas. Você pega aí 1970, 80, 90, 2000, e aí você pega 2010. Você não precisa decorar isso, não, mas você precisa saber o que houve para que essa população viesse a se desenvolver, e aí nós entramos em história, tá? Por quê? Porque na base histórica você tem que essa região, a região sudeste, foi uma região que apresentou um amplo processo de crescimento econômico na segunda metade do século XX, exatamente porque há uma grande alta concentração industrial, e Diadema é uma cidade de alta concentração industrial, voltada à comercialização do setor terciário. Isso entra nas bases econômicas, nós vamos ver isso já já. Então preste atenção nisso, a grande concentração, porque onde há indústria, existe urbanização. A urbanização está concentrada mediante as atividades econômicas industriais. Dá uma olhada nisso. Então, muito cuidado. Essas áreas elas crescem economicamente devido ao grande panorama industrial, e isso foi, na segunda metade do século XX, um grande atrativo para que essas áreas viessem a apresentar essa evolução da sociedade mediante as décadas. Então, isso daí, aí nós estamos vendo aqui, ó, história, aspectos sociais, econômicos, acabei de falar, e a localização geográfica. Onde está inserido norte, sul, leste, oeste? Quais são os limites municipais? Não vamos usar o termo divisa, não vamos usar o termo fronteira, e eu vou explicar para você isso já já, ok? E aí, olha só, colocou aí, printzinho legal. Vamos observar a localização geográfica do território? Veja bem, nós temos uma área, pessoal, que vai estar inserida aqui, ó, na região metropolitana de São Paulo. Cuidado para não falar região metropolitana paulista. Tá bom? Em provas de concursos públicos, você precisa entender que os nomes eles precisam ser tratados de maneira específica. Então, ó, primeira coisa, São Paulo, tá aí, ó, São Paulo, ok? São Paulo, estado, tá bom? São Paulo, estado, beleza? Tá aí, ó, de uma maneira estadual, de uma maneira macro-regional, tá? Vamos colocar aqui, ó, macro-região. A Diadema está inserida na região sudeste, tá aqui, ó, na região sudeste, tá bom? E aí vem uma coisa interessante que eu quero tratar com vocês. Você tem o estado de São Paulo, ok? Você tem a região metropolitana de São Paulo, que vai ser exata essa região aqui, paulista não, tá? Região metropolitana de São Paulo. E você tem a localização intramunicipal. Tá aqui, ó. Localização intramunicipal. Então não esqueça disso daí. Não esqueça dessa informação. Dê uma olhada, está inserida na região metropolitana de São Paulo. E aí vem uma coisa interessante que eu quero tratar com você. Professor, o que seria uma região metropolitana? Ó, primeira coisa que eu quero que você entenda. A região metropolitana, o nome metrópole, faz referência a uma área de alta influência, tanto econômica, quanto também uma influência social. Essa influência econômica está vinculada exatamente a três setores: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário é agricultura, pecuária e extrativismo. Nós não temos a presença de zoneamento rural em Diadema. Nós temos a grande presença da base do setor secundário no território, que é exatamente a base industrial, que é extremamente importante, tanto na questão histórica quanto atual. E a questão terciária, que é o comércio, a prestação de serviço e também o mercado online. O que é que eu quero dizer para você? É que
toda essa vinculação econômica, ela faz com que os municípios ao redor, eles venham estar agregados. Interessante também que Diadema está situado no ABC Paulista. É uma área de grande concentração, tanto urbana quanto também industrial. Preste atenção nessa informação, nessa dica aí para você. E aí tem uma coisa interessante também. Veja bem, quando a gente fala nessa região, estamos falando de uma área de aglomerado e alta concentração. Região metropolitana, metrópole. O que é uma metrópole? Metrópole é uma cidade que apresenta não apenas um grande aglomerado social, que é a questão do quantitativo populacional, quanto também uma alta influência econômica. Então, São Paulo apresenta essa influência que é configurada como rede urbana, a rede e a hierarquia urbana. Essa grande concentração de rede e hierarquia faz com que nós venhamos ter o quê? Uma região metropolitana de São Paulo, que vai apresentar toda essa configuração aqui, ó. Veja bem, nós temos 39 cidades. Olha aí, ó, 39 cidades. Então você tem uma composição de 39 municípios que estão inseridas na região metropolitana paulista. Região metropolitana de São Paulo. Muito bem. Então, quando você tem a região metropolitana, você tem exatamente essa configuração por causa da alta importância de um centro econômico regional que configura toda uma área ao redor. Tudo bem? Então vamos lá? Olha só, vem comigo aqui na tela, vamos prosseguir. Se liga. Aqui nós temos uma orientação geográfica do município norte, sul, leste e oeste. O que é que eu quero dizer com isso daí? Nós temos aqui, ó, em que nessa parte, pessoal, nós vamos ter aí, ó, ao norte. Vamos lá. Você tem ao norte aqui, ó, você tem São Paulo. Você tem São Paulo. Isso relacionado à base municipal, tá? Municipal. Você tem ao sul São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Tá? Você tem a leste também São Bernardo do Campo. E você tem ao sul, ainda assim, São Bernardo do Campo. Opa, ao oeste, né? Desculpa. Ao oeste, lá do outro lado aqui, ó, você tem São Paulo. São Paulo. E aí vem uma coisa interessante que eu quero trabalhar com você. Aí você diz assim, mas professor, eu estava dando uma olhada, eu estava assistindo aí em determinado conteúdo, em determinado local, que existem outras cidades. Nós estamos falando de cidades limítrofes. Existe uma grande diferença, pessoal, olha só, entre limites, dá uma olhadinha aí, ó, limites, divisas e fronteiras, tá? Limites, divisas e fronteiras. Os limites, pessoal, eles são municipais. Os limites, eles são municipais. As divisas, se liga, as divisas são estaduais. Estaduais. E as fronteiras são nacionais. Então, em nenhum momento você vai ver Diadema fazendo divisa com São Paulo. Em nenhum momento você vai ver Diadema fazendo divisa com São Bernardo do Campo. Diadema vai fazer o quê? Limite. O limite municipal entre São Paulo ao norte, ao sul São Bernardo do Campo, ao leste São Bernardo do Campo e ao oeste o território paulista. Então, cuidado. Agora, eu trouxe para a gente aqui, já, antes da gente vir para cá, olha essa primeira questão aqui. Se liga nessa primeira questão. Você vai dar uma pausa agora no vídeo e você vai resolver essa questão comigo. Resolvendo essa questão aqui, o que é que nós temos? Eu quero que você observe muito bem. Qual a alternativa? Tá bom? Olha só. A região metropolitana é um recorte político-espacial complexo
que envolve uma cidade central, metrópole, e polariza e dinamiza as demais cidades ao redor, influenciando-as econômica, social e politicamente. Assinar a alternativa que indica a região metropolitana regional de Diadema. Isso aqui é fácil, né? Olha só, região metropolitana de São Bernardo dos Campos, São Bernardo do Campo? Não, tá errado. Não existe essa região metropolitana aqui não. Região metropolitana de Guarulhos? Também não. E aí vem a grande dúvida. Professor, e aí? Eu marco o quê? Se vier paulista, errado. Questão de recurso. A banca tem que fazer a questão com responsabilidade. Então você já corta. Paulista não. Região metropolitana de São Paulo. Beleza? Fácil, né? Tudo certinho? Olha essa daqui, ó. Olha essa questão. Tela cheia, vamos nessa. Entender o panorama de localização geográfica de um determinado território torna-se extremamente importante na compreensão de um espaço. Com relação ao município de Diadema, julgue os itens a seguir. Vamos lá. Diadema está localizada na região metropolitana de São Paulo e nas RGs de São Paulo, certo? Professor, o que são RGs? Vou explicar para você já já. 2. Apresenta limites geográficos com São Paulo e São Bernardo do Campo, certo? Vimos isso daí, tá? 3. Desenvolve uma ampla área de divisas? Errado. Divisas não. Limites. Errado. Portanto, alternativa correta, letra B. Viu como é fácil? É muito fácil a questão de localização geográfica, mas eu quero com vocês que você se ligue nisso daqui. Eu vou colocar em tela cheia para você entender. Olha só, o que é isso daí, professor? Isso daí, em 2017, nós tivemos no IBGE, 2017, uma atualização. Que atualização é essa, professor? Nós tivemos um novo estudo embasado nas questões tipicamente sociais, econômicas, políticas, com a utilização de critérios. Esses critérios eles foram elaborados e instituídos para uma melhor compreensão. Não sei se você já chegou a observar, mas você estudando para determinados concursos, ou quem já é rato velho de concurso aí sabe o que eu vou falar, que nós vamos ter aí o que nós conhecemos como meso e micro-regiões, ok? As mesorregiões são aquelas em que nós temos áreas de grande proporção com várias micro-regiões. O outro termo já aparecendo, meso e micro. Em 2017, houve uma nova atualização na divisão geográfica do território brasileiro, onde as mesorregiões foram trocadas por regiões geográficas intermediárias e as micro-regiões foram trocadas por regiões geográficas imediatas. Vem para aqui para a tela, olha só. Então a região, onde é que Diadema? E aí é essa pergunta que eu quero fazer para você. Onde o município de Diadema, São Paulo, está inserida? Onde? Qual é a região geográfica intermediária? São Paulo. São Paulo. Antes era mesorregião paulista. Agora é região geográfica intermediária de São Paulo. E a região geográfica imediata, que é um R. Região geográfica imediata, professor. Vamos lá. Também São Paulo. Estava inserida na micro-região de São Paulo. Ok? Por isso que nessa questão aqui, ó, ele fala São Bernardo do Campo. Cadê? Pronto. Aqui, ó, na primeira aqui, ó. Deixa eu apagar. Na primeira, ó. Diadema está localizada na região metropolitana de São Paulo e nas regiões geográficas de São Paulo. Então aqui está super correto. Beleza? Aqui, pessoal, e aí? Alguma dúvida relacionada a esse conteúdo? Alguma dúvida relacionada a essa questão sobre localização geográfica? Fácil, né? Tranquilidade total. Não tem com que você se preocupar. Vamos agora dar uma revisada na questão social. São muitos assuntos que não dá para a gente ver isso daí em apenas uma aula, mas eu vou tentar trazer para você
os principais assuntos, tá? Então, se você gostou dessa aula, pessoal, ó, deixa um joinha aqui no nosso canal, nosso não, né? No canal do Implacável. Eu digo nosso porque nós estamos trabalhando aqui juntos, né? Deixa um gostei aí, um joinha. Se você não é inscrito, porque muitas vezes os alunos que assistem a aula não são inscritos, se inscreva no canal, ative o sininho. E outra coisa interessante, deixa um comentário aqui se você está necessitando de uma outra aula de revisão. Essa é uma aula que nós poderemos estar fazendo mais. Então, se você gostou, se você achou massa, professor, dá uma revisada sobre esse determinado conteúdo, deixa a tua dificuldade aqui no comentário, porque a partir daí nós iremos montar aulas específicas para que você venha revisar juntamente comigo. E eu fico agradecido se você colocar o teu feedback aqui na nossa aula, aqui nos comentários, beleza? Então vamos agora, já que você tá fera aí na localização geográfica, vamos para as questões sociais? Olha só, se liga aí, ó. Professor, formação étnica. Não esqueça, Diadema é constituída exatamente por 5 grandes grupos sociais. Nós temos os brancos, que é a grande predominância. Olha só, olha, 48,78. Depois de pardos, pretos, amarelos e indígenas. Eita, professor, me diga uma coisa. Será que a banca pode perguntar isso? Pode sim. A banca pode perguntar a predominância populacional étnica de Diadema. Então, coloca isso daí, ó. Olha só. Predominância populacional étnica. Primeiro lugar, brancos, tá? Segundo lugar, pardos. E terceiro lugar, pretos. Professor, não são negros, não? Não. Esse nome já não é mais utilizado, não, tá? O IBGE constituiu uma nova atualização que agora são pretos, tá bom? Porque por uma série de fatores, tá bom? Não vou entrar nessa questão, porque o nosso conteúdo não é diversidade, não está vinculado a essa questão, eu não quero fugir do nosso tema. Então, ó, vamos lá? Passando aqui, veja, para cá, para cá. Aqui nós temos o crescimento populacional, como eu falei para vocês. Se liga no crescimento populacional aqui. Eu quero trabalhar com vocês isso aqui muito bem. Olha só, crescimento populacional. Veja, nós temos 1970, 80, 91, 2000 e 2010. Veja que a população ela foi crescendo, ela foi se desenvolvendo. Mas foi em 1980 que nós tivemos, olha só, 189% de crescimento. Isso por quê, pessoal? Por causa de um fator histórico. Olha só, por causa de um fator histórico. Que fator histórico é esse? Nós vamos chamar, pessoal, isso daqui, ó, de êxodo rural. Quando a população ela se desloca do campo para a cidade. Eita, professor, me explica isso daí que eu quero, caso venha cair uma questão sobre isso daí, ó. Essa época, 1970, 80, a população ela deixa de ser uma população predominantemente rural e ela passa a se tornar uma população predominantemente urbana, devido àquela série de fatores históricos, econômicos, tecnológicos. Durante essa época, 1960, nós vamos ter no Brasil o governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek tinha um chamado Plano Quinquenal, que era 50 anos em 5. Esse plano quinquenal fez com que muitas áreas do Brasil viessem a ser integradas a partir da construção das estradas e rodovias. Isso fez com que grande parcela da população, principalmente nordestina, viesse a se deslocar para várias outras áreas e regiões do Brasil. Foram 2 regiões que obtiveram grande porcentagem e reflexo de fluxos migratórios baseados no êxodo rural. Foi a região sudeste, primeiramente, e em segundo lugar nós vamos ter a região centro-oeste. Com o que, professor? Com a construção de Brasília. Brasília que em 1961 foi a sua inauguração,
onde você vai ter uma grande concentração em carga de pessoas devido à descentralização do poder no governo de um dos maiores feitos do governo JK, que foi exatamente a construção de Brasília, ok? Então você tem aí a questão histórica, o êxodo rural. Então esse daqui é exatamente o motivo pelo qual nós vamos ter esse alto percentual e incremento de pessoas em 1970. Então isso foi diminuindo, por quê? Porque houve uma grande proporção e aumento populacional. Opa, aqui. Houve uma grande proporção e aumento populacional. Beleza? Então, muito cuidado. Olha a estimativa aqui, ó, de 2021, 11,3% de bases de crescimento populacionais. E aí? E aí, tudo certinho até agora? Muito bem. Aqui nós vamos ter a chamada pirâmide etária. Professor, o que seria essa questão da pirâmide etária? A pirâmide etária, pessoal, ó, deixa eu aparecer aqui para a gente entender. A pirâmide etária, ela é configurada para que nós venhamos entender o grande quantitativo tanto de jovens, adultos e idosos. Tá? De 0 a 19 anos, jovens, adolescentes. A partir de 20 anos de idade até 60 anos de idade, você tem a população praticamente adulta. E a partir de 65 anos de idade, você tem a população idosa. Nesse caso aqui, ó, você pode observar aqui do lado, você vai ver que a população ela é predominantemente adulta. Adulta. Isso faz com que nós venhamos ter um alto crescimento na chamada PEA, população economicamente ativa. E você tem um maior número de mulheres. Tá aqui, ó, maior número de mulheres. Beleza? Vamos resolver questões relacionadas a isso? Olha só, terceira questãozinha básica aí. A composição étnica é formada por uma amplitude histórica regional, influente diretamente de um sincretismo social. Veja bem, o que seria esse termo aqui, sincretismo social? É a grande diferença, e principalmente cultural. Assinala a alternativa que indica a predominância étnica municipal de Diadema. Fácil, né, pessoal? Letra A, indígenas. Letra B, pretos. Letra C, pardos. Ou letra D, brancos. Letra D, obviamente, de brancos. Quarta questão. Com relação aos aspectos sociais do território de Diadema, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Apresenta uma significativa densidade demográfica? Opa, se liga. É considerada uma das menores regiões populacionais? Desenvolve uma baixa concentração populacional? Baixa não. Apresenta uma ampla baixa evolução populacional? Não. Ficou nessas duas aqui, ó. É considerada uma das menores regiões? Tá errado. Regiões não. Estamos falando de um município. Alternativa correta, letra A. Mas, professor, me diga uma coisa. O que seria essa questão da densidade demográfica? Densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. É aquele cálculo que é feito de uma população relativa dividida pela área. Beleza? População relativa dividida pela área. Você tem a densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado que reside naquela determinada área. Ok? Tudo certinho? Olha só. Relacionado aos aspectos econômicos de Diadema, eu quero que você observe aqui, tá? Se liga. Com relação, eu já falei sobre essa questão dos aspectos econômicos lá no início da nossa aula. Com base no que eu falei, vamos dar uma revisada aqui agora? Olha só. Com relação à questão econômica de Diadema, assinale a alternativa que indica os principais setores de produção em evidência no município. Letra A, secundário e terciário. Letra B, primário de desenvolvimento. Comercial de atacado e varejo ou mercado nacional e internacional? Obviamente, letra A, secundário e terciário. Professor, me diga uma coisa, eu não estou entendendo muito bem essa letra B aí, que fala sobre setor primário de desenvolvimento e comercial de atacado e varejo. Eles não são importantes? Sim, são. No entanto, pessoal, nós temos aí uma grande predominância de indústrias e de setor secundário e terciário, que é a comercialização. Nessa letra B, ele coloca o setor primário, que é a zona rural, o campo. Então, nós não temos
a evidência de espaços rurais em Diadema. Então você tem o setor secundário, que é a indústria e a construção civil, e o setor terciário, que é o comércio de maneira geral. Na letra C, ele fala só sobre a questão de atacado e varejo, e o comércio não é só isso. O comércio ele é também nacional e internacional. E o mercado nacional e internacional, que não é só isso. Nós temos uma grande predominância voltada extremamente aí ao setor tipicamente secundário, tá? Então, preste atenção relacionado a esse conteúdo, beleza? E aí, tudo certinho? Eu espero que até agora você esteja revisando comigo esse assunto, que eu estou feliz demais de estar aqui com você, trabalhando esses assuntos e revisando. E mais uma vez eu repito, teve dúvida? Coloca no comentário aqui que eu vou estar respondendo para você. E vamos agora para a nossa última questão? A nossa última questão aqui, ó, vai deixar saudade? Não vai deixar saudade, que eu estou aqui para somar com você. Vamos nessa? Olha só, sexta questão. Com relação ao setor secundário da economia, cidades como Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul integram juntamente com Diadema a região metropolitana paulista? Errado. Região do Grande ABC? Aí sim, hein? Certo. Vale do Paraíba? Não. Região produtiva exportadora? Não, que isso daqui não é região, não. Isso nem existe. Nem existe. Desculpa, que às vezes tem umas questões que colocam uns absurdos que a galera aqui, às vezes não estuda, termina errando, né? E aí, pessoal? 6 questões foi o suficiente para a gente dar uma revisada e eu trazer para você aqui alguns pontos específicos para a tua prova. Uma aula como essa, de 35 minutos, é uma aula que você, quando vai pausando, você vai tornando essa aula 1 hora, 1h30, 2 horas, né? Depende do teu assunto. Então eu espero que nesse momento aqui eu tenha contribuído um pouco para a tua aprovação, para os teus resumos. Faz o teu resumo, coloca aí em prática os teus post-its, né? Coloca aí os teus mapas mentais, para que quando você for dar uma revisada, você não precisa assistir essa aula novamente, você vai só para as tuas aulas específicas, tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. E ó, qualquer coisa, qualquer dúvida, estarei sempre à disposição. Entre em contato com a galera do Implacável Concursos, que estaremos aqui para te atender. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!